Boa tarde, irei apresentar agora meu seminário de estágio. Sou aluno Matheus Queiroz Fortes e os professores dessa disciplina são Dr. Paulo Afonso Ferreira e Laércio Vanderlei dos Santos. Eu estagiei pela Fert Consultoria, essa é uma empresa situada em Canarana e o proprietário é o José Ricardo. E essa empresa ela presta consultoria para as fazendas próximas, dos municípios próximos da região do Vale do Araguaia. Então uma das fazendas que ela presta consultoria é a Fazenda Santa Lúcia, que foi a fazenda onde eu fiquei, e a Agropecuária Fazenda Brasil. E nessas duas fazendas eu fazia monitoramentos, análise de solos, coleta de solos, né, e alguns experimentos, que eu vou citar mais tarde. Uma das primeiras atividades que eu fiz na fazenda foi o estande de plantas. Eu abria uma fita métrica de 20 metros entre duas linhas, contava o número de plantas nessas duas linhas e dividia pela distância vezes 2, né? Porque é a distância de cada linha. E eu tinha o resultado do stand. Dava em torno de 10 plantas, 11 plantas por metro. E isso é importante porque uma grande população de plantas na cultura da soja pode acabar causar acamamento. Então você aproveita melhor o espaço se você tem um número menor de plantas por metro. O cálculo de CV, eu usei esse aplicativo GPD, aplicativo de avaliação de plantio do grupo do plantio direto. Ele é bem simples de usar. Primeiro você calcula a população de plantas por hectare, fazendo o stand, né? Você pega o stand ali, o valor, você multiplica, divide por 100 e esse valor você multiplica por 100 de novo, que é o valor de um hectare, que é 100 por 100. Aí você coloca o espaçamento de linhas na soja, que é 0,45. E ali em medidas você vai calcular a distância entre entre a planta da planta zero. Você abre a fita, você marca uma planta zero e as próximas plantas seguintes você vai marcar em relação à distância da planta zero. E nisso você vai calcular, vai aparecer o valor de CV. E o CV ele é importante porque ele é utilizado para validar a qualidade do plantio. Dessa forma, esses dados são importantes, pois quanto mais uniforme o plantio, melhor o aproveitamento de recursos disponíveis, como água, nutrientes e luz. Para os monitoramentos, eu fui instruído a fazer um ponto a cada 10 hectares. Para isso eu usava um aplicativo que eu vou mostrar mais para frente. E eu tinha também auxílio de um pano de batida, né, para fazer a contagem das pragas que caíam nele. E nesses mesmos locais eu avaliava as plantas daninhas ali presentes e as possíveis doenças olhando as folhas no bacheiro da planta. Bom, esse é um aplicativo que eu utilizei para fazer o monitoramento, chamado Fields Area. Nele mostra o mapa da fazenda e eu posso fazer marcações que significa os pontos que eu fazia os monitoramentos. Bom, das pragas encontradas, essas foram as mais comuns, né? O gênero Spodoptera, a Frugiperda, Eridanias cosmioides, a falsa medideira e o percevejo marrom. As que mais deram prejuízo foi a Frugiperda, no talhão 9, e o percevejo marrom também, como foi um ano muito chuvoso, foi bem difícil controlar ele. Bom, falando melhor da Spodoptera Frugiperda, ela é uma das lagartas mais importantes para controle porque ela, além de atacar as folhas, ela ataca as vagens, tanto das folhas RR quanto das folhas BTs. Esse é o percevejo marrom, o Euschisto Hiro. Ele foi um ano bem difícil para o controle desse percevejo, mas está aí 3 fotos dele adulto, dele recém-eclodido e dos ovos que ele coloca nas folhas. Quanto às plantas daninhas, tivemos bastante problema com capim pé de galinha, capim amargoso bem no começo da lavoura. O alho brava afetou alguns talhões e a vassoura de botão. Mas dentre as outras ervas encontradas, podemos encontrar o capim carrapicho, o trapoeraba,
a erva Santa Luzia, abuo, fedegoso, entre outras, que a gente encontra nos talhões. Essa é uma infestação de vassoura de botão no talhão 10. E essa foi uma infestação de capim pé de galinha no talhão 6. Foi um talhão bem comprometido, porque teve um pouco falha de plantio. E elas aproveitaram e nasceram nessas falhas. O alho bravo, como citado, né, ele, ele atingiu mais nos talhões 2, 3, 4. Uma planta bem difícil de controle também. E temos por último o fedegoso, que atacou mais no talhão 10. Bom, sabemos que para ter doença de plantas temos que ter um patógeno capaz de causar doença, um ambiente favorável e uma planta hospedeira. E esse ano o ambiente estava bem favorável porque foi um ano de muitas chuvas. Então era previsto um ano com bastante doenças. Bom, a almancha-alva foi um exemplo de doença bastante encontrada nos talhões, causada pela Corinespora cassicola. Encontramos também a Cercospora kikuchi, né? Temos aí 3 exemplos. Ela causa mancha púrpura no grão da soja. E no final da lavoura podemos encontrar a ferrugem, causada pela Phacospora pachyrhizia. Bom, sabemos que foi um ano de bastante chuva e para isso tínhamos que entrar com uma estratégia para poder inibir o máximo de doenças possíveis. Então, a primeira aplicação de fungicida foi no pré-fechamento de linha e fizemos 3 aplicações em intervalos de 17 a 20 dias. E também vale constar que algumas aplicações a gente antecipou devido a urgências que aconteciam na fazenda, então antes de antecipar do que atrasar. Bom, fizemos um experimento de combinação de fungicidas na Fazenda Brasil, utilizando Uniseb Gold, Fox X Pro, Approach Power, Orchestra e Fesan Gold. E para isso a gente primeiro fez uma regulagem de uma bomba costal, né? Eu vesti o equipamento, calculei meus passos em 50 metros e fizemos a regulagem. Após isso, eu vesti o EPI, fiz o cálculo de dosagem e dosei os produtos na garrafa PET com 1,8 litros de água e fiz a aplicação, né, fazendo as passadas corretamente, conforme o tempo que eu regulei a bomba costal. E depois dessa aplicação, eu fiz um treinamento para avaliar as possíveis doenças, o grau de severidade de cada doença em cada experimento, né? Só que esse experimento não foi muito para frente porque tivemos um imprevisto, foi um ano de muitas chuvas e atrasou as aplicações e a Fazenda Brasil teve que entrar com a aplicação de avião, que acabou que a gente perdeu o experimento e não deu procedimento. Bom, voltando a Santa Lúcia, percebemos que conforme as plantas foram crescendo, existia manchas de reboleira no talhão 7. E essas manchas não eram só causadas por nematóides, então desconfiado que pudesse ser algum problema de fertilidade, o José Ricardo me recomendou fazer uma coleta de solo. Para essa coleta utilizei uma sonda, né, 2 baldes e uma marreta, e eu coletei o solo de 10 a 20 e de 0 a 10 e 10 a 20. Bom, quando chegou a colheita na Santa Lúcia, eu tive que fazer o cálculo da perda de colheita dos maquinários John Deere 1175 e John Deere 550. Bom, essas foram as máquinas utilizadas, né? A da esquerda é 1175 e a da direita é 550. E no plantio do milho eu fiz a regulagem da plantadeira, o estande de sementes, o cálculo de CV e o monitoramento de pragas. Bom, esse estágio ele contribuiu para o meu crescimento profissional e conforme foi passando os dias eu percebi que eu tinha vários pontos para melhorar e eu vi também que eu estava mais preparado para o mercado de trabalho. E eu queria agradecer em primeiro lugar ao José Ricardo, né, que foi meu supervisor, ao seu senhor Dario e os seus filhos que me receberam na Fazenda Santa Lúcia e me deram
todo o apoio possível.